Alzira governou Lages por menos de 2 anos. Durante seu governo consta a construção de novas estradas, como a que liga a Cachoeira do Sapo a Jardim de Angicos, além de ter construído escolas e ter implantado a iluminação pública a vapor. Mas os ventos das mudanças políticas não permitiram que ela cumprisse o seu mandato. Na eleição presidencial de 1930, Alzira Soriano apoiou o paulista Júlio Prestes, seguindo a orientação do correligionário Juvenal Lamartine. Com a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas à presidência, os prefeitos de todo o país passaram a ser substituídos por interventores. Apesar de ser convidada a permanecer governando a cidade de Lages, Alzira não aceitou o cargo de interventora municipal. Antes de deixar a chefia do município, Alzira visitou seus eleitores para agradecer o apoio recebido. Juvenal Lamartine foi o último dos governadores potiguares da República Velha. Deposto por Getúlio, exilou-se na França. No exílio, escrevia cartas para os amigos, dando notícias sobre a situação política da Europa. Uma dessas cartas foi endereçada a João Vicente, avô materno do escritor Manuel Onofre Júnior. No último número da revista da Academia de Letras, eu escrevi um artigo em que eu transcrevo uma carta de Juvenal Lamartine, quando ele já estava no exílio em Paris, ao meu avô. Essa carta eu tenho aqui no arquivo do meu avô. Ele apenas matando as saudades e dizendo como era a vida em Paris e tal. Caro João Vicente, tenho me dado bem aqui em Paris, apesar da diferença do clima e do meio, mas sempre cada vez mais saudoso da nossa terra e dos amigos. A crise em que se debate a Europa é muito séria, agravada com o espírito belicoso que domina os países. Se os homens de maior responsabilidade não acordarem nos meios de desarmar os espíritos, marcharemos para uma nova guerra, cujas consequências ninguém poderá prever. Juvenal retornou ao Brasil em 1933 e tentou retomar sua carreira política, candidatando-se ao Senado novamente. Mas os tempos eram outros e ele não conseguiu se eleger. Voltou-se então para as atividades agropecuárias e as letras. Em 1932, Alzira se mudou para Natal, capital do estado, visando oferecer para suas filhas melhores opções de ensino. Permaneceu em Natal até quando sua última filha se casou, em 1939. Voltando a morar na Fazenda Primavera, ali reconstruiu sua atividade política. Em 1947, foi eleita vereadora de Lages pela União Democrática Nacional, UDN. Nesta mesma época, enfrentou opositores políticos até em sua família, incluindo o irmão caçula, Paulo, que foi eleito prefeito. Alzira foi reeleita vereadora de Lages por mais 2 mandatos e escolhida por seus pares para presidir a Câmara Municipal. Ela morreu em Natal em 28 de maio de 1963, aos 66 anos de idade, vítima de um câncer. Eu penso que está na hora de de revigorar esta figura. Por exemplo, Lages é a cidade-centro onde ela esteve com o nome, que deu nome à cidade, merece fazer, tem que fazer, o seu prefeito, a cidade, a comunidade, uma estátua para mostrar ao mundo que Lages deu a importância à mulher. Isso é essencial.
Claro que há um museuzinho pequeno, mas cômodo e importante na cidade de Jardim de Angicos. Mas a própria sede do município tem que louvar, tem que registrar, tem que estar presente nos olhos, porque aquilo que se vê é mais forte do que aquilo que se fala. Não é só dizer a importância dela, é ter uma presença para a comunidade e para quem visita a cidade, para quem passa lá. É um registro que acho importante. A história de Alzira ficou apagada durante muito tempo. Se a gente tivesse se antecipado e tivesse pego pessoas que tinham sido testemunha ocular desse evento, ficaria muito mais fácil. Mas quase todas as pessoas que se preocuparam com isso já tiveram que procurar em outras fontes, as fontes documentais, né? O professor, como eu já citei várias vezes, foi professor aqui da Universidade Federal, né, que é o professor João Batista Cortez. Ele era a pessoa que tinha esse conhecimento sobre como tinha sido essa questão de Alzira, porque ele tinha conversado com pessoas que tinham sido testemunha ocular e essas pessoas tinham passado para eles. Mas para a gente que chega na parte da documentação, fica muito difícil. Depois, como a gente conhece, né, de 1930, que Getúlio chega ao poder, muda toda a configuração política. Então, é como se tivesse passado uma borracha em toda essa história. O Rio Grande do Norte pode, como eu sempre digo, se orgulhar, se jactar, de ter uma história de muito pioneirismo, da participação feminina, tanto nos espaços de poder do judiciário, do legislativo e do executivo. É inegável o protagonismo feminino na política do Rio Grande do Norte. Então, daqui do nosso chão saíram a primeira prefeita da América Latina, saiu a primeira deputada estadual do Brasil, saiu a primeira vereadora do Brasil. Em 2008 eu consegui me eleger vereador, né? Assumi em 2009 e essa foi uma das primeiras leis que nós criamos, no intuito de quê? De trazer a figura de Alzira, digamos, para um lugar de destaque. Então, a instituição da Semana Alzira Soriano tinha esse objetivo, fazer esse resgate histórico da figura de Alzira, da própria questão da mulher na história e ser também uma fonte de inspiração para as mulheres de hoje. Então, não é, digamos, só a Alzira do passado, mas a Alzira naquele contexto, né, onde ela conseguiu romper muita coisa, e sendo referência para hoje, para as mulheres de hoje, porque a lei, ela também traz dentro da Semana Alzira Soriano, trabalhar temas voltados para a situação da mulher no momento atual. Só vim me dar conta da importância dela enquanto mulher já mais na frente, quando eu comecei a entender o papel dela naquele momento que ela viveu, numa época de coronéis, né? E que hoje em dia se tem o preconceito ainda existe com a mulher, imagina naquela década, né, que ela ficou viúva muito nova e tudo. Então a minha admiração dela aumentou quando eu comecei a participar dos movimentos feministas e tomei pé da importância de Alzira naquela época, entendeu? Então eu tenho muito orgulho de fazer parte da família. Quando criança eu não tinha muita noção de quem era, né, a Madrinha Ziroca. Mas sempre entrava nos meus ouvidos quando menina, uma mulher de muita força, uma mulher de muita garra, uma mulher muito potente, de muita coragem, né? E muitas histórias que a minha mãe conta, dentre elas tem a história dela ter sofrido um assédio, né? Um homem tentando inferiorizar ela na cidade e ela reagiu, ela foi pra cima, ela bateu, ela foi reativa, o que é difícil pra gente hoje em dia ser, né? Porque normalmente num lugar de violência a gente paralisa, em 2024 a gente paralisa, a gente não consegue reagir e ela naquela época, naquele momento conseguiu ter uma reação, então a gente tem muito orgulho da ancestralidade de ter vindo de uma linhagem como a de Alzira Soriano, de uma mulher que conseguiu ultrapassar barreiras e fazer algo dentro do que é ser mulher numa sociedade tão machista como ainda é, e imagine naquela época.
determinaram os acontecimentos sociais do nosso querido Rio Grande do Norte, na sua constante evolução da democracia, que a mulher, esta doce colaboradora do lar, se voltasse também para colaborar com outra feição na sua obra político-administrativa. As conquistas atuais, a evolução que ora se opera, abrem uma clareira no convencionalismo, fazendo ressurgir uma nova faceta dos sagrados direitos da mulher. O que se observa é a consciência elegante de uma conquista. Sei que vamos tentar uma experiência difícil, sim, difícil, porque a função é espinhosa e porque essa experiência é a primeira a realizar-se no nosso país. Não me prevalecerei do cargo para fazer favores a amigos e ainda menos para negar justiça a adversários. Não abusarei dele para obter provento, seja qual for a natureza destes. O infortúnio do meu estado civil ensinou-me a trabalhar e a viver modestamente com honra e não trocarei jamais a clama da consciência e altivez por vantagens mais ou menos suspeitas que pudessem auferir da função pública. Destas negativas, podereis deduzir uma afirmativa única, e esta a não faço sem assombro. Há de unir todas as minhas forças para não desmerecer de excepcional prova de confiança dos que me elegeram. Aqui estarei. Para isso, e por minha parte, peço a Deus que me guie e guie também aos patrícios que me ajudam. Viva Alzira Floriano, a primeira prefeita de Lages! Viva Alzira, a primeira mulher prefeita do Brasil! Viva! Do Brasil não, da América do Sul! Ei!